Versículo 1. Atos dos Apóstolos, versículo 9, versículo 1. Jesus, Ele está presente, sempre esteve presente no nosso meio, e conforme nós podemos ouvir nos louvores, podemos ver o quanto Jesus, Ele derramou a sua glória hoje aqui neste santuário. E Jesus, Ele com certeza terá uma palavra para nós. Quem abriu, diga amém. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E ele disse: O Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Até aqui, irmãos. Eterno e soberano Deus, eterno e soberano Pai, ó Senhor, eu estou aqui, meu Pai, como teu servo, como teu filho, Deus. Sei e tenho noção, Deus Todo-Poderoso, que de mim mesmo nada tenho, ó Senhor. Me visto da pouca vaidade que eu tenho, ó Deus, para te honrar a ti, para te glorificar, ó Deus, para te glorificar a tua palavra, Senhor, porque tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu te adoro e o quanto eu desejo, ó Santo de Israel, Senhor, fazer a tua obra e pregar a tua palavra. Senhor Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, em nome de Deus, Senhor Espírito Santo, em nome de Deus. Queridos e amados irmãos, aqui vimos uma história de um homem, Saulo, chamado de Saulo de Tarso. Um homem que vivia sob o domínio do Império Romano. O Império Romano, ele apareceu cerca de 200 anos antes do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré ele ter nascido. E quando o Império Romano ele conquista a Grécia, o Império Romano, que também se chama o Império do Ferro, ele começa por dominar as nações e por dominar principalmente as mentalidades. E este império, ele traz sobre o povo um jugo como nunca tinha acontecido até então. Traz novas ideologias, traz novos conceitos, traz centenas, talvez centenas de religiões, onde muitos adoravam, onde muitos idolatravam. Escraviza homens e mulheres em massa. E vimos aqui no Império Romano que a base da população do Império Romano era a escravatura, ou seja, havia milhões de escravos que adoravam os deuses dos seus senhores. E esses homens, eles eram maltratados, eles eram, por assim dizer, excomungados da sua própria existência, ou seja, eles não tinham direção própria na sua forma de pensar, ou seja, eles eram subjugados ao ponto de terem que adorar os deuses dos seus senhores. É aqui que encontramos Saulo de Tarso, que pertencia também ao Sinédrio, ou seja, o Sinédrio era constituído por cerca de 71 sábios, cerca de 71, às vezes mais, mas era constituído em norma por 71, era um semicírculo onde tinha 71 sábios, e atrás desses sábios
entre eles Gamaliel, estavam os discípulos. E Saulo era um discípulo de Gamaliel, era um homem que nasceu, pertencia à tribo de Benjamim, era judeu, era um homem que também dizia-se ser hebreu de hebreus, era grego por parte do pai, era um homem que, diz a palavra, fariseu, instruído na lei, extremamente religioso, fanático, faccioso, violento, perseguidor, coração rancoroso, era um separatista romano por parte do pai, pertencia à tribo de Benjamim, ele era violento, acusador, julgador e opressor. Era um homem que no seu coração ele tinha muito rancor, ou seja, ele era tão religioso, tão fanático pela religião à qual ele servia, que ele tornou-se um dos grandes perseguidores da igreja. Um homem que um dia ele vê um santo, um mártir, tal qual Estevão, ser julgado diante do Sinédrio. Estevão, a qual todos nós sabemos, foi considerado um dos grandes mártires da igreja. E ele vê ser julgado perante o Sinédrio, que foi julgado por Gamaliel, julgado, por assim dizer, também por Gamaliel, o seu tutor, aquele a qual ele aprendeu a religião judaica, ou seja, ele era também um fariseu. E eles eram tão fanáticos, que eles ainda nunca acreditando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que viria como Salvador, eles se tornam perseguidores da igreja. E Estevão, ele foi um dos grandes perseguidos da igreja, assim como ainda hoje há tantos e tantos perseguidos pelas igrejas, pelos crentes, pelos próprios irmãos. São perseguidos pelo mundo lá fora, mas ainda são perseguidos por tantos e tantos irmãos. E aqui nós poderemos tirar uma lição, a lição que Jesus, ele veio para salvar o mundo. E vimos Estevão, quando ele é julgado pelo Sinédrio, julgado por 71 homens, tendo toda a sua base de discipulado atrás de si. E Estevão começa a falar e começa a dizer: olha, os vossos antepassados, eles perseguiram a igreja, eles perseguiram todos os profetas, eles perseguiam os homens que eram comissionados por Deus, que eram chamados por Deus. E vocês ainda hoje continuam a perseguir a igreja, continuam a perseguir os seus servos, continuam a perseguir os seus santos, continuam a perseguir aqueles a quem Jesus Cristo, ele comissionou, a quem Jesus Cristo, ele direcionou para pregar a palavra. Vocês são fariseus, vocês são homens que não têm amor pela palavra, são perseguidores da igreja. Ele vira-se para o Sinédrio com uma coragem santa, com uma coragem vinda da parte do Senhor, com uma coragem vinda da parte do Deus Todo-Poderoso, e lhe diz: conforme os vossos antepassados na lei eles perseguiram a igreja, vocês hoje continuam a perseguir os santos, aqueles que são chamados. É aí que o Sinédrio se levanta, o arrasta para fora da cidade e o começam a apedrejar aquele santo, aquele homem chamado por Deus, levantado por Deus. E ele olha para o céu, Estevão olha para o céu e diz: olha, eis que vejo Jesus Cristo em pé à direita de Deus. Quantos de nós somos chamados? Quantos de nós todos não temos coragem de fazer o que Estevão fez? Perante um sinédrio, perante homens que são fariseus, perante homens que se julgam
circuncisos, como ele disse, mas que são perfeitos incircuncisos. Julgam-se doutores, julgam-se homens sábios, mas que sábios são na lei, mas são homens que não sabem a palavra do Senhor, não sabem o chamado que Jesus Cristo ele tinha para a vida deles. E quando nós vimos este homem a ser apedrejado, vimos que este homem, ele é apedrejado e Satanás, ele conquista algo para ele. Vimos que Satanás, ele é um criminoso. Acabamos por ver que sabemos que Satanás é assassino, é criminoso, é mentiroso, é maldicente. Ele faz tudo o que for possível para deitar abaixo um santo. Mas também vimos que aqui nasce um dos grandes mártires da nossa história, um dos homens que sofreu, mas que amou de tal forma a igreja que se entregou, sendo apedrejado, mas que Deus lhe dá a honra de ver Jesus Cristo à direita do Pai, e ver com certeza Jesus Cristo chamar: olha meu filho, tu és um mártir da minha igreja, vem para perto de mim, é ao pé de mim que estás. Quantos de nós teremos a coragem de um dia fazer a mesma coisa, levar a palavra do Senhor para sermos mártires, mártires da palavra do Senhor, mártires da palavra daquele que nos chamou, porque nos adora, porque nos ama e porque nos deseja. Vimos aqui Saulo, que respirava ainda ameaças de morte, porque Saulo, aqueles homens que apedrejaram a Estevão, eles colocaram os seus mantos, o seu manto aos pés de um jovem, e esse jovem era Saulo. Esse jovem era um militar, e esse jovem ele podia ter impedido aquela carnificina, mas ele não impediu, porque ele era tão fanático pela sua própria religião, que ele não via o amor daquele homem. Ainda hoje existem homens assim, que não veem o amor dos outros, olham apenas para o seu aspecto físico, olham apenas muitas vezes para o homem de alto a baixo, ou uma mulher de alto a baixo, e não olham para o seu interior, apenas querem olhar para o seu exterior, e a partir daí fazem um parecer positivo ou negativo, e dizem: este é para apedrejar, ou este é para vir para perto de nós. Mas nós vimos aqui Saulo, que respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, e dirigiu-se ao sumo sacerdote. Este homem deveria ter mais ou menos a idade do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e quando este homem ele olha para Estevão, poderia ter sentido compaixão. Saulo poderia ter sentido compaixão. Um homem que deixa um jovem morrer, um homem que vai às casas das pessoas e as arrasta, como era o caso do que o Saulo ele fazia, que arrastava homens, arrastava mulheres, arrastava os santos para serem julgados e serem condenados e serem mortos. Este homem era um criminoso. Saulo era um criminoso. Todos aqueles que permitem que os santos eles morram, todos aqueles que permitem que jovens, mulheres, homens que amam a palavra de Deus e que não os acarinham, que não os amam, fazem como Saulo ele fazia. Não os arrastam apenas pelos cabelos, não fazem isso, mas permitem que eles morram, permitem que eles sejam destruídos. E a palavra desta noite é para dizer que nós não poderemos fazer como Saulo, deixar homens e mulheres morrer, parecer homens que tanto amam a palavra do Senhor, homens que tanto adoram Jesus Cristo de Nazaré. E Saulo ele pede as cartas ao sumo sacerdote, apenas para ir a uma povoação a Damasco, e para que
fosse buscar os principais e os arrastasse, e os matasse, e os humilhasse, e os destruísse, para que pudessem destruir os homens que naquele tempo se chamavam os homens que andavam no caminho. O caminho naquele tempo era a palavra do Senhor, era Jesus Cristo de Nazaré. Aqueles que andassem no caminho, Saulo ele ia lá, os arrastava, os destruía, levava-os para ser julgado. Aqueles que ele não tivesse causa para os julgar, ele fazia eles confessarem algo que não era, que eles não tinham na sua própria boca, e diziam: olha, este está a falar contra Jesus, este está a falar contra o nosso Deus. É para condenar, é para fazer mal, é para apedrejar, é para crucificar. Tantos e tantos homens, mulheres que são crucificados, são maltratados, são subjugados, apenas porque homens, eles julgam que têm o poder de Jesus para maltratar muitas vezes multidões inteiras. Mas este homem, ele não sabia, este homem ele tinha uma promessa da parte de Jesus. E Jesus, quando este homem ia a caminho de Damasco para buscar os santos da igreja, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que é que tantos homens perseguem a igreja? Por que é que tantos lá fora perseguem a igreja ainda hoje? Quando Jesus ele disse a próprio Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque persegues o teu Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E ele pergunta ao Senhor: quem és? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. O mundo lá fora ele nos persegue. O mundo lá fora ele persegue tantos de nós. Quando nós andamos a pregar a palavra do Senhor, quando nós vamos entregar um panfleto, o mundo olha para nós, não nos olha de uma forma como nós olhamos uns para os outros, como irmãos, como iguais. O mundo nos tenta subjugar, humilhar, maltratar, mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele diz: Saulo, Saulo, porque me persegues? Aqueles a quem andam a perseguir, que andam a perseguir a palavra do Senhor, Jesus Cristo vai tomar eles como Saulo e vai lhes dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tu és meu servo, tu és meu vaso escolhido. Oh Espírito Santo, quando este homem ele diz, quando Jesus ele diz: Saulo, Saulo, por me persegues? Este homem cai por terra, prostrado em terra, e se apenas ouve a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ao ouvir a palavra do Senhor, no mesmo tempo estava um homem, um profeta de Deus, em Damasco, para onde Saulo se dirigia para perseguir os santos. Quem sabe se este homem também não ia ser perseguido pelo próprio Saulo. E este homem também tem uma visão da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus lhe diz a este homem: olha, um homem que vinha para esta cidade vai ter com ele, que ele está na casa de Judas, vai lá e unge este homem, abençoa este homem. Mas Senhor, diz Ananias, este homem, ele vinha perseguir a igreja, ele persegue a tua igreja. Mas quando Jesus ele chama com poder e autoridade. Quem lhe persegue a você?
a quem Jesus já lhe disse para você ungir, para você colocar as suas mãos, para você colocar e impor as suas mãos e abençoar o seu próprio inimigo, a quem Jesus já o chamou, já comissionou e já lhe disse: olha, Ananias, vai lá e unge aquele servo, ele é um vaso escolhido. A quem Jesus já disse a você, para você ir ungir, para você chegar perto dele e dizer: vai lá, ele é o meu vaso escolhido, o meu vaso a quem eu tanto amo, a quem eu tanto adoro, a quem eu chamei ainda no ventre da sua mãe e que ele não sabia. Ele perseguia a minha igreja, mas eu vou fazer dele uma nova criatura. Uma nova criatura. Espírito Santo. A minha irmã, como eu disse, a semana passada ela se casou. E ela durante uma semana ela saiu, chegou hoje. E ela foi visitar alguns parentes. Parentes que eu já não vejo sinceramente há muitos anos. E ela chegou com algumas notícias menos boas. Uma tia tinha falecido, mas de idade. E um jovem meu primo, que se chama João Paulo, e que na altura, quando eu casei, a primeira esposa que me faleceu, colocaram o nome a esse jovem de João Paulo por causa de mim. O meu pai era João, ele foi o padrinho, e eles disseram que iam me chamar aquele jovem de João Paulo. E eu já disse aqui muitas vezes que a minha família ela sempre foi muito perseguida por demónios. Já tive primos que mataram as esposas e se suicidaram. 3, 4, 5 primos já se suicidaram das várias faixas etárias. E esse jovem, ele suicidou-se há pouco tempo. E Satanás, ele é sujo, é perseguidor. Ele investe na maldade. E quando eu vinha para aqui, precisamente quando estava a chegar aqui, a minha filha mais nova, a Vitória, ela estava a dizer o que a tia lhe tinha dito. E eu começo a pensar o que Deus fez na minha vida. Como eu era, os pensamentos que eu tive de suicídio, e que tantas vezes eu falo apenas para edificar outras vidas, apenas para que essas vidas elas tenham o temor do Senhor e que nunca permitam que Satanás ele conquista as suas vidas e conquista a sua alma. E hoje eu também, Jesus ele diz que é bom que quando faças um voto, o cumpras. E hoje eu tive a honra de cumprir um voto a Jesus Cristo de Nazaré, que eu tinha feito no princípio do ano, e disse ao Jesus: até o final do ano eu cumpro um voto a Ti, Senhor, porque Tu tens-me protegido de tal forma a mim e à minha família, que eu não tenho palavras, não tenho dinheiro, não tenho nada de mim mesmo para Te agradecer, e apenas a forma como eu Te posso agradecer é Te dar algo de mim, o pouco que eu tenho de mim, do meu corpo, Te agradecer a Ti, Senhor. E foi isso que eu fiz hoje, agradecer a Jesus, o que Ele tem feito na minha vida. Mas, vindo no caminho, um jovem de 17, 18 anos se suicidar, é para nós vermos o quanto é necessária a palavra do Senhor ela ser pregada, Pastor Robson. Porque os jovens, eles suicidam-se de qualquer forma. Tantas e tantas almas que perecem, tantas e tantas almas que sofrem, e muitas vezes nós não temos dó nem piedade. Mas as igrejas, elas estão-se a levantar, o ser humano, ele está-se a levantar como um ser humano amoroso da parte de Jesus Cristo, apenas para que as almas elas sejam trazidas aos pés de Jesus. Tal qual um dia Jesus ele chama Saulo para a sua obra, para fazer a sua obra. Ele chama cada um de nós a fazer uma obra diferente, uma obra de amor, uma obra de fé,
uma obra de salvação, uma obra que irá transformar esta nação e as nações circunvizinhas. Eu não falo isto da boca para fora. Existem centenas de almas a suicidarem-se durante o ano, centenas de jovens com o intuito de se suicidarem, de se maltratarem, de tirarem as suas vidas, porque o reino de Satanás, ele quer ganhar, mas em nome de Jesus, o império de Jesus, ele vai ganhar para a honra e glória de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Santo, Santo de Israel. Vimos aqui um homem que, enquanto Jesus Cristo de Nazaré, ele nasceu em Belém. Saulo, ele nasce em Tarsis. Enquanto Jesus Cristo de Nazaré, ele segue a profissão do seu pai aqui na terra como carpinteiro, este homem começa a fabricar tendas para os romanos. Enquanto Jesus Cristo de Nazaré, ele começa a contender e a falar com os doutores da lei nas sinagogas aos 11 anos de idade. Saulo, com 13 anos de idade, sendo judeu, aos 13 anos de idade, já tinha que saber toda a Torá, já tinha que ser responsável pela Torá. Ele era aluno. Enquanto Jesus Cristo crescia em graça e em conhecimento, Saulo, ele era ensinado pelos fariseus. Enquanto Jesus perdoava as pessoas, Saulo ele as condenava. Enquanto Jesus libertava as pessoas da opressão demoníaca, das enfermidades, das maldades, Saulo ele os julgava no cárcere. Enquanto Jesus ele veio para dar vida e vida em abundância, Saulo ele os tentava matar, ele os tentava condenar, ele os tentava jogar no cárcere para que depois fossem condenados, maltratados, crucificados, apedrejados. Enquanto Jesus ele nos veio dar vida e vida em abundância a cada um de nós, quantos no mundo existem como Saulo que ainda tentam fazer com que homens de Deus, mulheres de Deus, que amam a palavra, que se dedicam à palavra e ainda tentam deturpar as suas palavras. Quantos e quantos dentro das igrejas lá fora ainda são condenados, ainda são maltratados. Quantos e quantos nós não temos ainda que abraçar e amar e dizer: nós te amamos e nós te adoramos, para que eles não pereçam, para que eles não morram, para que eles venham à presença de Jesus tal qual ele um dia veio. Saulo, ele se transforma em Paulo. Paulo, no final do seu ministério, ele se santifica de tal forma que Saulo, ele é chicoteado, ele é humilhado. Várias vezes ele é chicoteado e resiste à dor. Várias vezes ele vai de cidade em cidade pregar o Evangelho. Está escrito, se vocês lerem com atenção, o livro de Atos. E nós vimos que Paulo ele era tão maltratado, tão humilhado, que conseguia conquistar discípulos para o seu ministério. Mas na maior parte das vezes, ele, apesar de conquistar discípulos, ele era corrido daquelas cidades e ele era humilhado, mas mesmo assim ele nunca perdia as suas forças. Mesmo assim ele perseverava na palavra do Senhor, ia de cidade em cidade e levava a palavra, e ali ele recomeçava e sabia que aqueles mestres da lei, que aqueles fariseus iam novamente persegui-lo, iam novamente ter com ele, para que a população em geral corresse novamente com eles. Mas ele não desistia, Paulo. E Paulo ele dizia, de tanto amor que ele tinha por Jesus, de tanto espiritualidade que ele tinha, que ele dizia que tinha morrido para o mundo, que muitas das vezes ele caminhava para a terra como se arrastasse atrás dele um cadáver moribundo, porque o corpo dele, para ele o corpo dele já tinha morrido.
Mas a sua alma, seu espírito, ele estava vivo para Jesus Cristo de Nazaré. A palavra desta noite é para que nós morramos de facto para o mundo. Para este mundo que é cruel, que nada nos pode dar, que nada nos pode abençoar este mundo, nada pode fazer por nós. Satanás não tem nada para nos dar, nada, é tudo mentira. Satanás é tudo falsidade que ele tem para nós. Tudo o que ele nos queira dar é falsidade, é mentira, é opressão, é dor, é escravatura. Que nós possamos hoje ser servos de Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos nos entregar de uma vez por todas à palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós possamos nos entregar a Jesus Cristo, que nós possamos, mesmo muitas vezes sendo maltratados, indo de cidade em cidade e pregar um evangelho real, um evangelho verdadeiro, persistindo na palavra do Senhor. Porque Jesus, ele tem tanto para nos dar. Jesus, ele tem tanto para nos abençoar. E quando Ananias, ele vai ter com Paulo, ele abençoa Paulo, ele unge Paulo, e ele coloca as suas mãos na cabeça de Paulo, e quando coloca as suas mãos na sua cabeça, quando o unge, como filho de Jesus, Paulo, quando se levanta, caem como com umas escamas dos seus olhos, porque Paulo ele ficara cego. E quando aquelas escamas caem dos seus olhos, eu creio que a partir daquele momento ele tem uma visão completamente diferente do mundo. E o velho homem que era Saulo, transformando-se em Paulo, ele começa a olhar para os homens e para as mulheres, não como homens que ele teria que levar perante o matadouro, porque ele levava como se fosse perante o matadouro. Ele levava homens e mulheres arrastados. Culturas inteiras eram maltratadas. Ainda hoje no mundo, culturas inteiras são arrastadas e maltratadas. Não são vistas como iguais. Mas é para isso que existe a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É para que nós nos possamos ver como iguais, como irmãos, como filhos de Jesus Cristo de Nazaré. Que esta noite as escamas de homens e mulheres lá fora, que ainda têm escamas nos seus olhos, mas que ouvem a palavra do Senhor, que essas escamas caiam dos seus olhos, e que a partir de hoje você possa ser um servo de Jesus Cristo de Nazaré, porque você é um filho de Jesus, você tem a promessa, você é um vaso escolhido, você é um homem que vai ser chamado pela palavra do Senhor apenas para pregar o Evangelho, apenas para levar o Evangelho mais longe. Não queira, nunca queira ver um filho seu falecer de suicídio. Nunca queira. Nunca queira ver um parente seu se maltratar a ele próprio. Nunca queira. Você tantas vezes vê na sua casa a dor a se prolongar. Muitas vezes tem a coragem de se separar do seu marido ou da sua esposa, mas não tem a coragem de ir à casa do Senhor buscar a palavra do Senhor. Tantas vezes vê um filho seu chorar, se cortar, se maltratar, mas não tem a coragem de vir à casa do Senhor. Venha à casa do Senhor antes que seja tarde. Venha à casa do Senhor não pela dor, mas pelo chamado de Jesus Cristo de Nazaré. Não queira vir pela dor, venha antes pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Não queira vir pela angústia,
não queira vir pelo seu coração contrito, maltratado, pelo seu coração de arrependimento, por não ter feito antes aquilo que o Senhor hoje está a chamá-lo. Venha para a casa do Senhor, antes que seja tarde, antes que você possa perder a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, mãe, pai. Traga-os para a igreja. Aqui é o seu lugar, aqui é o lugar da sua família. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu agradecia que os irmãos se colocassem de pé em nome de Jesus. Senhor Jesus, Santo, Santo de Israel, ó Senhor Espírito Santo, assim como tu fizeste, ó Senhor Espírito Santo, com Saulo, transformando este homem, meu Pai, em um homem santo. Senhor, trazendo este homem para a tua presença, ó Santo de Israel, para que ele viesse a ser um dos maiores profetas, um dos maiores evangelistas sobre a face da terra, ó Deus. Um homem, meu Pai, que conseguiu, meu Senhor, através do seu ministério, levar multidões inteiras à tua presença. Senhor Espírito Santo, um homem que era perseguidor, foi perseguido pela tua palavra, ó Deus. Senhor, meu Pai querido e amado, que nós a partir de hoje, meu Pai, não tenhamos medo, ó Senhor, e mesmo que sejamos perseguidos, ó Deus, por amor à tua palavra, ó Santo de Israel, que nós possamos colocar no teu caminho multidões inteiras, Senhor, multidões inteiras na tua presença. Ó Senhor Espírito Santo de Deus, nos capacita, meu Pai, nos orienta, meu Senhor, nos dá conhecimento, sabedoria da tua palavra, Deus. Nos ensina, meu Pai querido e amado, a fazer a tua obra, a nos humilharmos ao Senhor, a nos colocarmos mais diante da tua presença, meu Pai, a retirar o nosso eu de cima de nós, meu Pai, e a colocar apenas a tua palavra, ó Senhor, a retirar a nossa vaidade, ó Deus. Retira a nossa vaidade, Senhor Espírito Santo, e coloca apenas a tua palavra, Senhor, para que almas, milhões de almas, Senhor, eles possam ser trazidas à tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Santo de Israel, que essa palavra, Senhor, possa chegar aos corações, tantas vezes angustiados, tantas vezes maltratados, tantas vezes humilhados pelo mundo, ó Senhor Espírito Santo, que eles tenham a coragem, Senhor, a partir de hoje, encontrar um novo rumo para a sua vida, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus.